Então, saindo do arcano a Imperatriz, a gente vai encontrar o seu consorte, que é o Imperador. E o Imperador, ele traz a energia da estabilidade, que é o número 4. Ele vai ser sempre o número 4. E o que acontece? Esse arcano número 4, ele está sempre representando a figura paterna, porque geralmente o pai é aquele responsável por dizer não para os filhos. É claro que isso não é uma regra, mas geralmente o arcano 4, ele limita a pessoa, a situação. E esse limite é um cuidado que o imperador tem para que a pessoa tenha realmente uma direção, que a pessoa não fique tão livre assim, que ela saiba que existem coisas que ela tem que fazer e que ela precisa fazer. Então, aqui tem uma figura muito de rigidez. Se a gente vê pelo trono de pedra que ele está sentado, que ele é rígido, não quer dizer que ele seja mau. Inclusive, essa possibilidade de dizer não, de dizer faça aquilo ali que você tem que fazer, é um ótimo conselho dentro do tarô, porque ele traz que você tem realmente que fazer as coisas. E para isso acontecer, para que seus planos ou essa questão tenha realmente, que ela saia para o mundo, ela precisa de alguma autoridade. Nem que essa autoridade seja você mesmo. Como o tarô ele é usado muito para o autoconhecimento, o que acontece? Acontece que a gente encontra essa figura do imperador e a gente vai ponderar, a gente vai pensar na vida da gente quais são os aspectos realmente que a gente está precisando ser rígido, né? Colocar um limite, ter essa figura do cuidado do que a gente anda fazendo. E essa questão de direcionar a pessoa, é claro que nós não estamos falando que apenas o pai ou uma figura de homem vai direcionar a pessoa dentro, né, da vida dela. Mas aqui traz essa representação masculina, porque o homem tem uma postura às vezes muito mais rígida e como no tarot tudo é muito simbólico, acontece de a gente perceber essa diferenciação muito forte entre a mulher e o homem. Mais uma vez, não estamos tratando exatamente de uma mulher e de um homem. Esse arcano, ele sim, ele pode indicar dentro do tarô a figura de um pai e também uma figura de autoridade dentro da vida da pessoa e dentro daquela pergunta que ela fez. O símbolo da águia, ele aparece nas representações para o imperador, porque a águia a gente sabe que é um animal que voa mais alto do que os outros. Ela vê a situação de cima e ela é racional, o que indica a capacidade de observar os nossos problemas de cima, de ver realmente onde é que a gente está precisando direcionar aquela vida da gente, onde é que aquela questão está parada, muitas vezes por superproteção de alguém ou a autoproteção. Não é ruim a autoproteção, mas ela tem que ser bem dosada para a gente não cair nessa questão da paralisia que o arcano da Imperatriz traz. E aqui o 4, mais uma vez, ele é muito bem simbolizado dentro do arcano como medida de estabilidade. Então, a pessoa que é super protegida, ela tem uma instabilidade na vida dela, em algum sentido, onde ela for super protegida. A gente pode dar o caso das crianças super protegidas por alguém, são crianças que têm tendência a ser pessoas infantis, são pessoas que não sabem lidar bem com as situações, justamente porque ela não sabe, ela não tem limite. Então, esse limite dentro do tarô, ele é bem representado, né, pelo imperador. E caminhando mais para frente aqui, a gente vai encontrar a figura do Papa. Esse Papa dentro do tarô, ele está representando aquela figura de poder realmente dentro da religião católica, mas não só. O Papa ele também representa Deus na Terra para quem acredita
né, quem professa essa religião. Essa figura de Deus na Terra, representada pelo Papa, ela é muito interessante, porque aqui nos arcanos do Papa, geralmente você vai ver essa figura, né, esse sacerdote, esse cetro, que mais uma vez representa poder, domínio sobre alguma coisa. E aqui embaixo você vê, né, os súditos, as pessoas que estão dentro desse contexto. E um lado dessa carta, né, do Papa, é justamente a fé, os limites da fé, a cultura, porque a gente sabe que o que limita bastante a vida na Terra aqui são realmente realmente a cultura, a sociedade em que essa pessoa vive. E essa sociedade, ela é norteadora, ela faz as pessoas pensarem de um certo jeito e que excluam algumas coisas de sua vida baseado no que é socialmente aceito. E essa questão da cultura, do sistema que existe na Terra, ela encontra a jornada do herói, ela encontra o louco aqui como um norteador, um limite para ele. Aqui o herói, né, simbolicamente falando, ele se depara após ele ter sido iniciado por ele mesmo, né, no arcano 0 ou arcano sem nome, ele vai passar pelo mago, que é o pai espiritual, pela sacerdotisa, que é a mãe espiritual dentro do tarô, a imperatriz, a mãe material, e o imperador, que é o pai material. Então, depois dessa questão infantil, da infância, das coisas que estão sendo ensinadas para aquela pessoa ainda na infância, aquela pessoa energeticamente, simbolicamente, vai caminhar para o próximo passo, que é a vida em sociedade. Aqui a gente entende muito também a questão da exclusão. O que não é socialmente aceito é excluído. E o que é excluído também tem muita força, porque ele mostra que aquela sociedade não se adequa a todo mundo. E por que não se adequa? Porque existem normas que algumas pessoas estão predispostas a aceitar e outras não. E existem esses limites da fé e da disciplina dentro desse arcano, porque até onde é saudável aceitar uma sociedade que adoece a pessoa em alguns sentidos. O que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra. E quando a pessoa resolve, né, por si mesma, sair desse sistema de crenças, desse sistema cultural, ela entra numa questão muito importante dentro do tarô, que é a questão da escolha, que é quando energeticamente o herói ele se depara com a necessidade de escolher. E essa escolha, ela vem retratada de forma muito interessante no arcano Os Amantes, que é o número 6. Os amantes, aqui a gente pode ver, né, a representação da flecha, né, do anjinho ali em cima, que mitologicamente também simboliza Cupido, que é um mito dentro do sistema grego, né, é um mito, e a flecha dele indica um direcionamento. E para onde ele vai direcionar essa flecha? Depende, a pessoa vai ter que escolher. Aqui nesse arcano, né, os amantes, envolve sim a questão de amor, de paixão, de sensualidade e união, mas principalmente envolve a questão da escolha. A gente vai ver uma figura aqui central, ele tem a mão direcionada para uma, ele olha para a outra, uma aqui tem uma coroa de flores, a de cá já tem uma coroa de louros, indicando que uma é de um jeito, a outra é de outro. Até as cores que elas usam. A de cá usa cor azul, a de lá a gente percebe que usa muito vermelho e indica para a pessoa a necessidade de uma escolha realmente entre duas situações diferentes, muito diferentes entre si. E que escolha é essa? Vai depender da questão da pessoa, vai depender da pergunta que ela fez. Necessariamente envolve um relacionamento amoroso? Não.
O relacionamento amoroso é retratado aqui porque o tarô tem que retratar alguma situação para a gente poder ter esse link na cabeça da gente. Outra coisa interessante que a gente pode observar nesse arcano Os Amantes é o mito de Adão e Eva. Aqui tem um tarô que é muito bom, ele retrata os arcanos de costas. E veja só, no lado de Eva a gente tem a cobra, que é o símbolo do conhecimento místico. A cobra ela não tem essa conotação negativa no sentido do autoconhecimento e da alquimia. Pelo contrário, ela traz a informação mística. Do lado de Eva, a gente vê que tem uma macieira com maçãs e do lado de Adão, não. Então, o que acontece nesse mito? Eva oferece a Adão o que foi dado a ela pela serpente, que é o conhecimento. E aqui é interessante a gente dizer que, apesar de ter claramente uma relação com alguma religião instituída, que no caso seria o catolicismo ou o protestantismo, a gente vai ver que esse mito ele se adequa a qualquer coisa, como tudo dentro do tarô. Eva, ela dá a escolha a Adão. Adão tem que escolher. E a gente sabe que não é uma questão tão simples, essa escolha que a pessoa vem fazer nesse arcano, essa escolha vai refletir de forma muito forte na vida dela. Tanto que Adão, a escolha que ele fez, simbolicamente repercutiu em toda a humanidade. Então, são escolhas muito importantes que a pessoa tem que fazer quando esse arcano aparece para ela. Não são escolhas tão simples, não é assim tão fácil de escolher. E uma vez feita a escolha, ela deve vir acompanhada de alguma ação. E aí entra o próximo arcano, que é o carro, o número 7 ou 6, né, dentro do tarô. Às vezes ele é retratado como 7, às vezes como 6, mas geralmente como o arcano 7 mesmo. Essa questão dos números do tarô vai também variar, porque como eu falei para vocês, o tarô tem infinitas ilustrações, símbolos e tudo do tipo. Então, geralmente o 7 é o arcano do carro. E o carro, aqui nessa carta, mostra, por exemplo, esses dois cavalos estão olhando para o mesmo lado, mas estão em sentidos opostos. Aqui a gente vê a questão da roda, que traz um movimento dentro do tarô. O arcano carro ele é muito relacionado com o naipe de paus, porque o naipe de paus dentro dos arcanos menores, e a gente vai estudar esses arcanos menores um pouquinho lá na frente, eles são a questão do movimento, eles trazem muito movimento para o tarô. E a figura central do homem com o cetro, mais uma vez o cetro aparece, porque este homem ele tem um direcionamento, ele precisa ter esse direcionamento para poder agir na vida dele. E uma vez que ele pensa esse direcionamento, que ele internaliza esse direcionamento, ele começa a caminhar. E geralmente é uma questão que vai caminhar de forma muito rápida para o consulente. É uma questão que vai realmente seguir adiante e que vai seguir de forma rápida. Aqui a gente vê essa representação, tem duas esfinges e, mais uma vez, a dualidade dentro do tarô. O preto e o branco, energias opostas, e o tarô ele tende ao equilíbrio. Então, dentro do tarô não existe carta positiva e negativa. Existe sim um lado de luz e de sombra, que pode ser aplicado, até porque se assim não fosse, não teria como ter tanto significado com a vida humana, porque a gente sabe que nós estamos imersos em dualidade, a gente sabe que o plano material e espiritual do homem aqui na Terra, ele é dual. Uma hora vai por um caminho, outra hora vai por outro caminho. E o carro, a figura do carro, ele tem o poder de direcionar, apesar de energias opostas, mais uma vez aqui, o preto e o branco, que também é utilizado no arcano A Sacerdotisa e que vai aparecer em outros arcanos dentro do tarô também. Então, essas energias opostas, elas têm que ser orientadas
pela pessoa em questão. E o carro, ele mostra a questão da autodisciplina que ele veio aprender lá no Arcano 4 com o Imperador, e depois veio ver a importância de testar os limites da disciplina no Arcano O Papa. Então, aqui nesse arcano a gente vê muita questão de direcionamento realmente. Uma coisa interessante nesse tarô, ou nesse arcano, é a questão de arrastar pessoas. Como é que isso se dá? Uma pessoa com uma vontade muito forte, com um direcionamento muito forte, ele acaba arrastando outras pessoas. Nesse desenho aqui, nessa ilustração, a gente vê essas correntes e essas pessoas sendo arrastadas e não estão com a cara muito boa, ou seja, quem é que está sendo arrastado, que gosta desse movimento de ser arrastado, né? A maioria das pessoas não gosta. Mas isso acontece muito em quê? Ambientes de trabalho, situações onde, por exemplo, um parente, um pai, uma mãe, alguém que tem poder sobre a pessoa, acaba arrastando essa pessoa numa situação. E aí cabe ao consulente e ao tarólogo interpretar essa questão de acordo com o que foi perguntado, interpretar esse conselho realmente. Se a pessoa está arrastando alguém, se ela está sendo arrastada, ou se ela realmente está tendo esse direcionamento, esse funcionamento rápido que o arcano do carro traz. O arcano do carro traz muito movimento. Então, é muito fácil da gente poder observar esse movimento acontecer na vida da pessoa que está perguntando aquela coisa, né? Naquela questão ali. Se a pessoa perguntar se uma coisa vai acontecer rápido e sair esse arcano, não só, mas ele pode sair e também os arcanos de paus indicam-se um movimento rápido, uma coisa que vai acontecer de forma rápida na vida da pessoa. O próximo arcano que a gente tem que observar aqui agora, que é o que vem em consequência do carro, é o arcano A Força. E a força, ele é um arcano interessante também, porque aqui é retratada sempre uma mulher. Alguns tarôs retratam homens, mas a figura da mulher é mais interessante para ser retratada aqui, porque esse arcano não está falando de força física, está falando de força de vontade de fazer uma coisa muito forte. É uma pessoa que tem aquela força de vontade assim, muito desenvolvida. E essa vontade, essa força de vontade é o que dá continuidade ao movimento do carro, porque a gente pode começar a caminhar num sentido e parar, se nossa vontade não estiver desenvolvida. E esse arcano, ele mostra uma mulher de forma assim bem tranquila, abrindo a boca de um leão. E esse leão pode simbolizar sim aqueles leões que a gente mata por dia. Tem um ditado, né, que a gente mata um leão por dia. Então, aqui, essa carta afirma a vontade da pessoa. E é uma carta realmente muito boa em situações em que a pessoa precisa entender onde é que está a vontade dela e como essa vontade age no mundo. E um lado sombra dessa carta é a questão da agressão. A pessoa não reage bem com o que sai do controle dela, com o que vai de encontro ao que ela quer. E essa agressão aqui pode acontecer de ser a agressão física? Pode, mas a agressão a gente sabe que ela tem várias nuances. Existe a agressão mental, a agressão emocional, né? Todas as formas que alguém consegue de se vingar, entre aspas, de alguém que está tratando nela com essa questão da agressividade. Quando é uma pessoa que está vendo que ela está sendo maltratada ou preterida e ela não reage bem. E maltratada aqui no sentido amplo, né? A gente pode ter níveis e níveis de maus tratos. Então, esses maus tratos também causam a agressão, que é esse lado sombra da força. Caminhando, né, energeticamente pelo tarô, a gente vai chegar na figura do eremita. O eremita é aquele momento de introspecção, é aquele momento que a pessoa para analisar as coisas e que quer se conectar com a espiritualidade.
Então, essa carta ela mostra um crescimento espiritual. Mais uma vez, o bastão, né, o cetro aparece aqui, porque o eremita ele é uma figura de muita elevação espiritual. Pode indicar um guia espiritual, um mentor, uma pessoa que a gente vai encontrar nessa jornada. Essa lâmpada que é retratada no arcano, ela traz a consideração do arcano, do sentido do fogo místico mesmo, aquela chama que existe dentro da gente. E essa chama não pode se apagar, porque a gente sabe que essa conexão com o espiritual é muito importante para o ser humano. Não necessariamente faz de uma pessoa ela é melhor do que a outra, não se trata disso. Mas a gente sabe que existem pessoas muito direcionadas a esse lado espiritual da vida. Quando é que alguém estaciona nesse arcano? Muitas vezes o eremita mostra a necessidade da introspecção e do isolamento. E esse isolamento ele pode acontecer de várias formas. A pessoa pode passar um tempo isolada e depois ela volta a conviver em sociedade, ou então a pessoa pode ficar isolada e não voltar mais a conviver, né, com as outras pessoas. Aqui a gente pode encontrar a questão das freiras, aqui a gente encontra também pessoas que se autoimpõem esse isolamento, ok? E aqui, se a pessoa não encontrar um mentor, pode indicar que ela mesma seja esse mentor na vida de alguém. O mais importante é que o ser humano ele consiga entrar num lugar em que ele seja o mentor de sua própria vida. Tenha essa conexão espiritual e tenha o discernimento de agir conforme a experiência lhe diz. Então, o melhor guia que a gente pode ter somos nós mesmos, bebendo dessa fonte espiritual. E o eremita, ele traz realmente essa questão da espiritualidade muito forte. Esse isolamento, como eu falei, que está no lado sombra dessa carta, é um isolamento autoimposto, muitas vezes. Pode indicar uma pessoa muito introspectiva, uma pessoa que não gosta muito de ter contato social, e cada pessoa reage de um jeito às situações. Tem pessoas que passam por uma situação e que preferem se isolar. Esse isolamento, nesse sentido, não é bom, porque a gente sabe que a maioria das coisas elas têm que ser conversadas para poder ser esclarecidas. E esse arcano ele mostra assim esse isolamento mesmo, ele quer estar isolado daquela questão naquele momento. Só não pode acontecer desse isolamento se estender de forma que prejudique a pessoa e as pessoas que estão em volta dela também.